Olá, você ouvinte do nosso primeiro podcast aqui do Anhanguera. O meu nome é a professora Camila Craveiro e eu recebi aqui hoje para essa conversa o Gabriel Bom Tempo e o Leonardo Diogo, que são dois excelentes profissionais do marketing digital e que vão falar conosco sobre o livro Marketing 4.0 do Philip Kotler. Esse livro faz parte do projeto Leitura Interdisciplinar instituído este semestre e ele está sendo aplicado aos cursos de Publicidade e Administração. Trata-se de uma obra que serve aos dois campos e que vai falar muito sobre economia digital, sobre a mensuração das métricas digitais, sobre o novo comportamento do consumidor nessa era digital, as transformações que decorrem do digital. E que então é uma obra muito importante e que a gente precisa ter contato e ter conhecimento. E nós esperamos que esse podcast ajude você a entender o livro, a ter também um olhar crítico, a ter curiosidade para pesquisar mais a respeito do digital. E que além desse podcast venham outros com outros temas que vocês também podem propor, porque é uma produção de conteúdo muito interessante e é destinada a você, aluno e aluna da Anhanguera. Então, bom proveito e fiquem conosco. Leonardo? Olá, Camila. Eu sou Leonardo Diogo, sou ex-aluno, com orgulho aqui da instituição e sempre que possível participo de toda e qualquer iniciativa. Bem, eu estou completando esse ano 10 anos de profissão na área de comunicação e com foco muito forte em digital. Tive uma trajetória por agência em 5 anos e depois de 5 anos tive uma trajetória também em área docente, em área de consultoria, que hoje eu tenho uma empresa de consultoria, ministro alguns treinamentos aí pelo Brasil e faço outras iniciativas, como por exemplo a ABRAD, que é a Associação Brasileira dos Agentes Digitais, que é uma instituição sem fins lucrativos e hoje é a maior instituição do Brasil que defende assuntos do mercado digital. Excepcionalmente, essa semana foi a minha última semana na ABRAD. Foram 7 anos dedicados à instituição. E eu estou saindo da ABRAD agora, mas deixando a entidade na melhor fase. Eu diria, com o maior número de associados, enfim, o público mais engajado. E atualmente eu estava como presidente, mas passei pela diretoria, vice-presidência e agora presidência. Então, esse é um pouquinho da minha história. Olá, Camila. Olá, Leonardo. Olá, você ouvinte que está ouvindo esse podcast. Eu sou Gabriel Bom Tempo. Eu não estudei aqui na Anhanguera, mas tenho uma parceria forte aqui com a instituição, através dos professores, através de alguns eventos que eu já participei. E eu tenho mais ou menos 7 anos, 8 anos de atividades aí na área de comunicação. Sou publicitário por formação e sempre trabalhei envolvido com digital. Então, trabalho ainda muito focado na parte de e-commerce. Então, o digital sempre esteve presente na minha vida. Atuei primeiramente em algumas empresas, varejistas, na área de e-commerce e marketing digital. E agora eu estou à frente da vertical de performance e e-commerce da agência Zig, atendendo aí alguns varejistas locais e algumas empresas locais aí da região Centro-Oeste. E é um prazer estar aqui e espero contribuir com esse podcast da melhor maneira possível. Obrigada aos dois. Tenho certeza que contribuirá, Gabriel, Leonardo também. E eu tenho muito orgulho de ter sido professora dos dois grandes profissionais que eu tenho aqui do lado agora. Então vamos conversar um pouquinho sobre o livro. Lembrando que o podcast é um momento um pouco mais descontraído, mais informal, que vai complementar a leitura do livro por cada um dos alunos que vão participar do projeto. A minha primeira questão para colocar aqui para a mesa é em relação a esse formato que o Kotler faz de divisões do marketing, né? Do 1.0, 2.0, 3.0, até alcançar agora o 4.0. O que vocês acham disso? Vocês acham que é possível, de fato, dividir dessa maneira? Ou isso seria, entre aspas, mais uma jogada de marketing do Kotler? Dá para a gente perceber nas empresas e separar o que seria um momento marketing 1.0, depois o 2.0? O que vocês percebem isso no mercado? E, principalmente, o que é o marketing 4.0 e se ele, de fato, acontece aqui no nosso mercado goianiense? Quem quer começar? Bom, ótimo primeiro assunto, né, Camila? Inclusive o Kotler
acho que foi o pai de todo mundo aqui, né? Essa é a primeira notoriedade que a gente tem que trazer. Apesar de ser um livro que teve algumas críticas pelo prazo que ele foi lançado, pelo tempo que ele foi lançado, o Kotler é sim eu acho que a maior referência bibliográfica do mundo, né, nesse cenário de marketing, desde que ele começou a escrever. Então, esse marketing 4.0, eu sempre me questiono sobre isso mesmo. As nomenclaturas, quando a gente vem do 1.0, do marketing voltado ao produto, 2.0, marketing voltado ao cliente, 3.0, a experiência desse consumo de uma forma diferente, e aí o 4.0, entre aspas, que seria essa experiência agora de todos esses itens juntos em uma versão 4.0, pensando em digital. Tá. Ao meu ver, o 4.0 nessa história parece uma jogada de marketing ao mesmo tempo, né? Parece que o 4.0 também é uma nomenclatura de marketing. Claro que isso é sim uma atração e faz parte dos princípios de marketing. A gente vai falar um pouco disso um pouquinho mais à frente. Mas, ao meu ver, também pensando como professor, talvez isso ajude um pouco, né? Quando a gente fala, vamos classificar as coisas, esse é 1, esse é 2, esse é 3, isso ajuda no aprendizado, didaticamente isso ajuda. Então, eu olho com bons olhos, olho com olhos com olhar crítico, às vezes. Então, assim, para quem está ouvindo o podcast, acho que o mais importante do que só questionar o 4.0 é não ficar preso a ele. Entenda, beleza, 4.0 estamos falando sobre o marketing novo, digital, em vários canais ao mesmo tempo. O Gabriel vai falar sobre isso melhor, né? Isso que a gente fala do Omnichannel. Mas, beleza, é só isso? Não, não é só isso. Inclusive, esse livro ele é muito bom, mas ele não é tudo do marketing. Isso que é uma coisa que a gente também vai tratar. Então, sem fazer muito spoiler, vou deixar o Gabriel falar um pouquinho também. Bom, eu acho que o marketing 4.0, ele veio para de fato não ser uma ruptura em relação ao 3.0. Quando a gente fala do marketing 1.0 e 2.0, a gente vê uma mudança muito brusca. Então é o marketing voltado para o produto. Aí agora meio que a gente fala assim, parou, esquece um pouco o produto, foca no seu cliente. Aí depois agora parou, esquece um pouco o seu cliente e foca na comunidade como um todo, né? Na alma desse cliente. E o 4.0 ele vem até assim, quando eu li, ele me deu muita impressão de, olha, eu estou falando de um marketing voltado no digital, o digital é o centro dessa experiência, esse novo posicionamento, esse novo lugar onde o cliente está inserido, mas não podemos esquecer o 3.0. Não é uma mudança muito brusca, eu não percebi algo assim. Eu percebi o 4.0 assim, se chamasse marketing 3.5, acho que já funcionaria, entendeu? Porque ele trata muito mais como essa mudança de lugar. Saiu um pouco desse offline e foi um pouco para esse omnichannel, né? Para essa presença no online, no offline, em todos os lugares. Mas de fato, assim, eu acho que o nome mesmo, Marketing 4.0 é uma jogada de marketing. E só que uma coisa que eu senti muito também é que precisava de algum artigo, algum livro de peso que falasse sobre o digital. E o Marketing 4.0 veio um pouco para suprir isso. Quando eu estava fazendo tanto meu artigo do meu MBA, quanto o meu TCC da minha faculdade, que foram todos na área de e-commerce, eu senti muita dificuldade em achar artigos acadêmicos, materiais, livros robustos que falassem sobre o digital. Então, acho que ter um livro assinado pelo Kotler, ele vem também para falar assim, olha, é meio que a assinatura a certeza, a chancela de falar, olha, o digital mesmo, ele veio para ficar, não é uma modinha, existem artigos que a gente está estudando sobre isso, entendeu? Tem material acadêmico. Acho que essa é a principal vantagem desse livro, é ter um material de peso, de fato, e não a gente ter que ficar pegando 3.0 e aplicando, pegando 2.0 e adaptando. Então, acho que essa é a maior vantagem desse livro. Então, aí tem uma outra questão que me chama a atenção quando você diz da questão da robustez do livro e da própria área, né, de pesquisa científica, do marketing e do digital.
Eu tenho um pouco de dificuldade nessas leituras porque em alguns momentos a coisa fica um tanto subjetiva e paradoxal. Então, por exemplo, você abre um livro, acho que o último que eu vi foi aquele do Walter Longo. E aí ele começa assim: a economia digital é, na verdade, muito mais uma mudança de mentalidade da empresa. Ok, né? Como é que você faz isso? Como é que você muda a mentalidade? E aí, quando a gente puxa aqui para o Kotler também, ele vai dizer dessa passagem do 3.0, ou essa evolução para o 4.0, da questão de a gente vive num mundo que hoje é totalmente tecnológico e que, apesar disso, apesar das pessoas estarem, às vezes, muito mais tempo da sua atenção plena voltada para o ambiente online, elas anseiam por uma conexão profunda. É possível uma conexão profunda no digital, principalmente pensando na relação marca-cliente? E que mudança de mentalidade é essa? As empresas realmente estão experimentando essa mudança de mentalidade? Ou isso ainda é um processo, ou um projeto, ou um exercício? O que vocês acham? Bom, nesse quesito, se é possível, né, respondendo primeiro essa questão, eu acredito que sim, até porque faz parte do nosso dia a dia. Eu vou dar alguns exemplos. Eu, por exemplo, utilizo o Banco Inter como o meu banco total, o meu banco da vida agora. E eu era cliente do Itaú, que foi, em sua essência, um banco completamente físico e agora vem migrando para canal digital. Quer dizer, eu tenho relacionamento com o Inter? Total. Na verdade, hoje eu gosto mais do Inter do que qualquer outro banco. E eu nunca falei pessoalmente com nenhum funcionário, eu nunca abri um chamado pessoalmente, eu nunca tive um contato físico com nada desse banco. No entanto, eu tenho um relacionamento mais profundo com ele do que o que eu tive com o Itaú por 10 anos, talvez. Então, sim, eu acredito nisso. Mas e assim sucessivamente com várias empresas, o próprio Nubank, que também é bem famoso, e vários outros serviços, seja um e-commerce de pet, seja o que quer que seja. Agora, falando sobre essa facilidade ou como as empresas têm feito isso, eu percebo, e até o Gabriel pode confirmar isso também, porque pela questão do e-commerce também isso fica claro, eu percebo que as marcas que surgem do zero têm muito mais facilidade de entrar com essa roupagem, relacionamento profundo com o cliente do ambiente digital e ponto, do que as empresas já tradicionais para fazer essa virada de chave. É como se fosse também um caminho inverso. Se o Itaú falasse, pessoal, é o seguinte, agora a gente vai cancelar todas as nossas operações físicas e vamos só manter a plataforma online. O Itaú com certeza tem dinheiro e tem tecnologia para fazer isso. O problema é, será que as pessoas vão entender que o Itaú agora passa a ter esse tipo de opção e eu gosto disso tanto quanto o Inter? Eu acho que a dificuldade não é só da empresa. A dificuldade também está no outro lado de nós consumidores, nós fãs de marcas e nós comunicadores como é que a gente está encarando isso. Beleza, o e-commerce é bom para muita gente, a gente se relaciona com as marcas no ambiente digital, mas e quando uma marca tradicional resolve fazer isso ou realmente quebrar as regras e passar só para o ambiente digital? Será que o público também aceita isso? Eu acho que muitas empresas hoje ainda vivem no marketing 1.0, né? Quando fazem marketing. Então, eu acho que essa mudança é realmente uma mudança de cultura que a gente vai ver na prática mesmo daqui a muitos anos. Claro que existem, igual o Leonardo falou, algumas empresas, igual o Banco Inter, que já nasceram com essa veia, então já praticam essa, essas estratégias do marketing 4.0, mas eu acho que isso é muito mais fácil, igual o Léo falou, para empresas que nasceram já nesse mundo. Então, até no livro mesmo tem um momento onde ele compara a questão dos nativos digitais e dos imigrantes digitais, né? Então, nós somos uma geração que a gente ainda entra na internet. E essa nova geração que está vindo, ela já nasce na internet. Não existe esse de ficar online. Você sempre está online. Então, acho que é por isso que as empresas que nascem agora, elas já nascem com esse conceito muito bem estabelecido.
porque isso já está ali no business plan dela, digamos assim, entendeu? Essa abordagem digital, ela já existe. Agora, até o Itaú mesmo, citando o seu exemplo, ele foi duramente criticado ano passado quando falou que ia fechar um tanto de agência e focar na conta digital. Ah, mas vai gerar desemprego e tudo mais. Então, assim, a gente mesmo não espera isso de uma empresa tradicional. Então, a gente espera que chegue uma nova empresa, igual o Banco Inter, que na verdade é um banco digital, mas é de um grupo de um banco físico. Tem o Nubank também, que é da mesma forma. Então, assim, a gente espera que surjam novas empresas, novas marcas. Mas a gente, às vezes, nós mesmos, clientes, não esperamos isso de marcas que já estão com a gente. E isso vem desde sempre. Tem aquele caso emblemático que a gente vê na faculdade, daquela vez que a Coca-Cola mudou a fórmula dela para New Coke, que foi uma tragédia. Então, assim, nós somos muito resistentes à mudança. E aí acho que a gente pode estar no marketing 10, 20.0, que a gente ainda vai ser resistente a essa mudança. Mas, de fato, a empresa que ela se adapta melhor a essa parte do omnichannel, né, de estar disponível em todos os canais, ela já está na frente, porque ela já tem esse digital muito bem estabelecido, tem o offline muito bem estabelecido. Então, o Banco Inter, por exemplo, é um banco 100% digital. Mas e se eu quiser resolver algum problema mais sério e eu quiser contato com alguém? Entendeu? Então, assim, eu acho que o Banco Inter, por exemplo, não tem uma... A comunicação deles não é focada em pessoas mais velhas, digamos assim. Porque essas pessoas mais velhas, elas querem resolver na internet, mas quando o bicho pega, ela quer ir lá. Ela quer ligar para alguém, ela quer ver a cara de alguém. Então, as pessoas mais novas, que já são nativos digitais, assim, já tem um comportamento um pouco diferente, né? Então, eu vejo muito essa questão dessa mudança de cultura mesmo, de mentalidade. Até tem empresas aí até que tem o próprio TD, né, que promove essa transformação digital, que é uma transformação de cultura dentro das empresas. Porque não adianta nada falar assim, opa, agora a gente é digital, sendo que as pessoas dentro da empresa não estão motivadas a isso, né? Exatamente. Agora eu queria conversar com vocês sobre uma coisa um pouco mais macro, pensando a economia digital. O Kotter coloca em alguns momentos no livro a questão acho que atualmente, nessa contemporaneidade, pelo menos dentro dos países do norte, que eu acho que é de onde ele fala mesmo, de uma coisa de o poder estar mudando. Então a gente não tem mais um poder vertical, ele é muito mais horizontal e ele sai do indivíduo para permear grupos sociais. Eu queria saber de vocês se vocês acreditam que é de fato assim aplicado à nossa realidade. Hoje a gente consegue pensar uma estrutura econômica de poder que é mais horizontal no Brasil. E ainda em relação a aquelas pessoas que realmente compram a ideia da empresa e se tornam advogados ou embaixadores da marca. A gente tem algum exemplo disso aqui no mercado goiano? Bom, eu acredito sim nessa horizontalização, não só da economia, mas das relações sociais, sim. Partindo até do comportamento, eu acho que sim. As crianças perguntam primeiro ao Google ou primeiro no ambiente digital do que para os pais, então até essas relações mudaram. Mas falando de economia, o que a gente percebe é que deixa de ser a velha demagogia de no Brasil só o eixo Rio-São Paulo que possui, por exemplo, um bom desenvolvimento econômico e digital, vamos dizer assim. Hoje não é bem isso, claro que em escala e em porcentagem isso continua sendo muito forte, mas esse mito, essa quase que um preconceito de por que não Goiás ser também um celeiro de desenvolvimento digital ou de profissionais, e isso vem acontecendo. Nós temos, por exemplo, algumas cidades já bem desenvolvidas, temos o Porto Digital no Nordeste, tem um hub de startups muito fortes em Florianópolis. Em Goiás nós temos o Gintec, que é um projeto de parque tecnológico que já tem a ACE, que é uma aceleradora de startups. Então, a economia horizontalizou nesse sentido, na minha opinião. O mercado permite que você tenha a sua empresa, a sua ideia, a sua startup acontecendo em qualquer lugar. Nós somos provas disso. Eu falando como aluno,
Eu me lembro até de quando professores falavam, não, você precisa ir para São Paulo, porque você é bom, você gosta de fazer isso. Eu falava, e eu sempre tive a filosofia de, mas se eu sou bom, eu posso ser bom em qualquer lugar. E no lugar que eu estou. Então, eu acho que eu sou um pouco prova viva disso. Eu sou o profissional que não saiu do mercado e hoje não faria também o menor sentido, porque quem seria o Leonardo se lançando em outro mercado? Talvez seria uma grande resistência. Hoje eu faço o contrário. Hoje eu saio daqui e vou ser um professor em São Paulo, vou ser um professor em outros lugares. Já fui de outra forma, né? Já consegui conquistar esse espaço. E falando de economia, saindo das mãos, inclusive, só dos Estados Unidos, a China vem muito forte. Na verdade, o continente asiático vem muito forte. Eu assisti uma palestra esses dias falando justamente sobre a economia da China e como o mercado de design, inovação e tecnologia funciona lá. O continente asiático é realmente... Oi? A Índia é muito forte. Na verdade, Israel fortíssimo, né? Israel fortíssimo, sem nenhum recurso, tem as maiores empresas hoje de energia solar, de produção de energias diversas. Na China, por exemplo, o pessoal trabalha em uma alta escala de produção e a mentalidade é completamente diferente. Até a ideia de copiar as coisas lá é diferente. A ideia ocidental é do planejamento estratégico. Talvez esse livro do Kotler fosse completamente assim, antagônico para o continente asiático, porque nós pensamos muito em planejamento, em estruturação e tudo mais, em prototipar um produto e tudo mais. O asiático não, ele só quer algo melhor, mais rápido e mais barato para lançar no mercado. Eu conheço um profissional que trabalhou em um e-commerce da China. E ele foi trabalhar em um dos 50 maiores e-commerce da China. Sabe qual que era o trabalho dele? Fazer a réplica, entre aspas, né? Fazer uma cópia de um produto que tivesse alta pesquisa na Amazon, melhorando aquele produto e lançando em 3 meses no mercado ocidental. Então, o que eles tinham? Esse e-commerce fabricava e vendia. Então, ele era um e-commerce / indústria. Eles tinham um software, que eu não sei o nome, o cara não quis me falar, mas eles tinham um software que rodava o sistema no site da Amazon e ele ficava o tempo inteiro avaliando quais eram os produtos mais buscados e comprados. O comprado até que não tem como a gente saber, mas o buscado. E eles faziam versões melhoradas, porque eles contrataram designers do Brasil, do mundo inteiro, principalmente os do Ocidente, para pensar com a cabeça ocidental, e desenvolviam esse produto e lançavam com 3 meses no mesmo mercado. Ou seja, geniais. A filosofia é diferente. E falando sobre exemplo até goiano, temos alguns exemplos. A Solute é uma empresa de certificação digital. Não é um tipo de empresa que a gente se esbarra o tempo todo, mas se vocês forem ter uma empresa, vocês vão saber o que é um certificado digital e outras aplicações, que a gente sempre fica pensando, o que é um certificado digital? Eu ainda tenho dificuldade para entender algumas aplicações, mas eu já tive que contratar. A Solute é a maior certificadora digital do país. Ela só perde para uma que é maior da América Latina. Então, olha só, ela realmente é grande. E ela se transformou numa grande referência. E falando sobre esse advogado da marca, que a gente estava até comentando sobre isso, né, Camila? O advogado da marca, nesse caso, é tão forte que não só a defesa da marca, mas a busca. É como se não existisse outra. Olha que quase que homogêneo mesmo, né? Você tem algo que eu preciso de um serviço. É como se fosse, você precisa de fazer a declaração do imposto de renda? Não, beleza, é a Receita Federal. Precisa de uma certificação digital? É a Solute. Então, quem se lança hoje nesse mercado tem uma dificuldade para desbancar a Solute. Não consigo desbancar? Deixa eu abraçar junto com a Solute. Então, as empresas de certificação digital que não são a Solute usam a palavra Solute, por exemplo, para acionar os anúncios no Google, quando você vai fazer lá o anúncio de palavras-chave. Esse seria um bom exemplo. Bom, eu acho que essa questão de advogado da marca, ele vem muito forte desde quando a gente saiu daquela questão de ter um consumidor totalmente passivo e a gente foi para aquele prosumidor, né, que a gente gosta de falar em sala de aula,
que é o consumidor profissional e o consumidor produtor, né, também. Produtor de conteúdo, produtor de feedback, produtor de opiniões e produtor também de comunidades. Então, hoje nós somos uma comunidade. E eu acho que o livro do 4.0, ele fala um pouco dessa questão de comunidade muito nesse sentido também. Nós somos indivíduos, mas nós somos a nossa comunidade, que é montada através das nossas redes sociais, através dos nossos seguidores. Então eu tenho lá meus 2.000 seguidores no Instagram, que eles me procuram para saber alguma coisa. Eles procuram, eles esperam a minha foto. Claro que assim, não sou uma celebridade e as pessoas não ficam esperando ansiosamente, mas se eles me seguem é porque eles querem saber um pouco da minha opinião, das minhas fotos, da minha rotina e etc. Então acaba que nós também construímos comunidades ao redor da gente. E acabamos sendo embaixadores de marca mesmo. Eu mesmo já influenciei até um caso engraçado. A minha irmã, ela faz aqueles planners que estão na moda e tudo mais. E eu fui e divulguei. Uma divulgação para a família, normal. Divulguei lá, olha, quem quiser fazer o seu planejador e tudo mais, tá aqui o Instagram. Aí depois ela veio, nossa, Gabriel, fechei três clientes aqui que eu fiz. Então, assim, de uma certa forma, eu influenciei um pouco a minha comunidade. Então, acabou que eu fui um embaixador da marca dela. E a gente vê hoje surgindo grandes possibilidades. A gente até lá na Zig a gente atende hoje o Fujioka em todas as partes, no offline, no online e tudo mais. E o Fujioka veio com a gente com uma demanda muito grande de precisamos digitalizar o Fujioka. E precisamos falar que nós vendemos tecnologia. Então nós vendemos celulares, vendemos televisões e tudo mais, e a gente precisa não mais ser com o jeito de comunicação de antigamente. A gente precisa se inovar. E a gente fez um trabalho, né? Estava fazendo um trabalho já tem alguns anos com eles. E no ano passado surgiu uma demanda, assim, a gente viu uma possibilidade de fazer um canal no YouTube do Fujioka, onde a gente colocaria coisas relacionadas à tecnologia, mas que não necessariamente fosse um conteúdo corporativo. Então a gente contratou um YouTuber. Hoje temos um YouTuber hoje que faz todo o trabalho para o Fujioka, edita os vídeos, cria roteiro, grava esses vídeos e tudo mais. Ele já era YouTuber antes. Então ele tem toda a expertise, ele sabe como que funciona essa comunidade YouTube. E aí esse ano a gente extrapolou um pouco mais. A gente pegou o Arthur, que é o YouTuber, e tirou ele do YouTube, de somente fazer YouTube, e tá colocando ele agora nos spots de rádio, tá colocando ele nos comerciais de televisão. Então estamos inserindo esse YouTuber nos outros canais. Algo que até 3, 4 anos atrás seria impensável. Como é que eu vou pegar uma pessoa que às vezes as pessoas nem conhecem, desconhecida totalmente, para fazer o meu comercial, entendeu? Pô, vou pegar uma celebridade, vou pegar alguém que tá na novela e que vai cobrar um cachê gigante e tudo mais, mas vai dar o retorno. E hoje não, a gente vê aí, inclusive fazendo muito essa cross-mídia, né, digamos assim. A gente vê, eu até cito um exemplo, eu gosto sempre de falar, na época da Copa do Mundo, que as Casas Bahia utilizaram de vários youtubers, principalmente de futebol, utilizou o Fred do canal Desimpedidos e tudo mais, para fazer os seus comerciais de televisão. Às vezes, para quem estava assistindo, sei lá, para minha mãe que estava assistindo lá e que não conhece o youtuber, ela acha que é um comercial normal. Então ela tem um impacto para ela completamente diferente do que para mim, que quando eu assisto o comercial, eu falo, nossa, é o cara, é o youtuber lá, eu vou prestar atenção. O que ele está falando? Então já começa a atingir um público que antes era impensável, digamos assim. Então a questão de ter dessa comunicação ser um pouco mais horizontal, digamos assim, ser um pouco mais democrática, dá voz, né, dá poder para todo mundo e acaba surgindo grandes iniciativas e grandes ideias disso. Então a comunicação hoje tem possibilidades que até 3, 4 anos atrás eram impensáveis. E até acrescentando, esse assunto é bem longo, né? E acho que é legal falar sobre isso, porque o Kotler puxa muito essa questão da influência em um processo de decisão de compra. A influência ela acontece de diversas formas. Ela acontece da própria mídia, ela acontece da pesquisa do próprio consumidor, da referência de amigos, de parentes, dos comentários, a reputação disso.
E a gente tem que só discernir um pouquinho o conceito, porque quando a gente fala de advogado da marca, parece que quando a Anitta está falando do carro, da Renault, isso é ser advogado. Então, só para quem está ouvindo aí saber discernir um pouquinho isso, o mundo ainda está repleto de garotos propagandas, isso deve continuar bem forte, porque as marcas ainda querem pagar alto e terem boa expressividade, porque a Anitta está em voga e a marca quer utilizar isso. O que é o advogado da marca nessa história? O advogado já é algo bem mais profundo, é alguém que realmente, literalmente na palavra, defende a marca, que se posiciona dessa forma. Então, não adianta nada se você é uma marca que trabalha com pessoas aventureiras, tipo, eu sou o dono da indústria da Jeep, eu produzo carros de rally. Não adianta nada você colocar uma pessoa que não seja dentro daquele perfil e trabalhar esse público, né? Trabalhar até os próprios clientes se transformando em advogados da marca. Então, eu tenho essas frentes. Para vocês que estão ouvindo, é justamente isso. Eu tenho garotos propaganda, eu tenho advogados da marca, eu tenho embaixadores. Embaixadores já é algo mais profundo do que o advogado, porque o embaixador, geralmente, ele está na relação das pessoas que realmente disseminam a empresa, a ideia. Eu, por exemplo, já fui embaixador de uma ferramenta de mapas mentais. É a ferramenta mais famosa do mundo, chama MindMaster. Até pouco tempo eu estava lá no site deles. Então, qual que era o meu papel como embaixador de uma marca, de uma empresa? Inclusive, ela é uma empresa europeia. Eu era o embaixador no Brasil. Quer dizer, eu, além de produzir conteúdo nas minhas palestras, nas minhas aulas, eu tinha que disseminar a cultura. Primeiro, por que eu era embaixador? Porque eu acreditava que ela era a melhor ferramenta. Você não consegue ser um advogado ou embaixador de uma marca ou de um produto que você não acredita. É tipo impossível isso. Mas por dinheiro, tem pessoas que começam a fazer propaganda, viram garotos propagandas, e aí já é uma outra história para um outro assunto. Mas é isso, só para a gente discernir isso. Ok, uma pergunta para vocês. É possível aplicar ou estar no marketing 4.0 sem uma produção de conteúdo relevante? Acho que como a gente fala de ciências humanas, né, não é algo muito exato, é possível? É. É aconselhado? Não. Acho que cada vez mais a gente precisa. Antigamente a gente disputava na parte da mídia o mesmo espaço com várias marcas. Ou então você tinha ali canais de televisão, jornais, revistas, eram esses canais de mídia que tinha. Hoje em dia a gente tem, e aí, por exemplo, nos comerciais de televisão aparecia um comercial, depois o outro, depois o outro. Hoje no Facebook, se você abre o Facebook no seu computador, no desktop, você tem ali 7, 8 áreas de publicidade ao mesmo tempo. Então, assim, cada vez mais, você depender somente de mídia, para colocar um conteúdo não, né? Colocar uma comunicação direta é menos relevante para esse público. Você precisa ter uma comunicação de relevância, de fato. Acho que essa é a grande palavra hoje do marketing, a relevância daquele anúncio. Então, você vê muitos casos aí, quando espalham nos grupos de social media e tudo mais, de anúncio que aparece com preço de R$ 9.999 em uma toalha, por exemplo. Você vê anúncio aí parece um remarketing para mim, de um produto feminino. Então, isso você vê muito. Então, é errado? Não é aparecer esses anúncios, mas não é relevante para mim. Eu não quero produtos que estejam fora do meu patamar social. Eu não quero que apareça propaganda para mim de produtos que não são interessantes para mim. Então, essa relevância acaba sendo mais necessária. E o conteúdo ele entra muito nisso, para você gerar relevância com a sua marca, da sua marca com o seu cliente, né? Então acaba que o conteúdo ele se torna um aliado na hora de você entender esse público no qual você quer atingir, como é que é a resposta desse público, como é que é a abordagem que você vai tratar com esse público. Então você tem, através do conteúdo, você cria um blog post, por exemplo, com uma linguagem um pouco mais técnica, ou você cria um infográfico com uma linguagem um pouco mais simples e direta, e aí você vai entendendo o seu público, como que ele reage a cada uma dessas comunicações. E acaba que o conteúdo, ele a médio e longo prazo, ele se torna mais efetivo, porque de fato você para pensar em marcas
que trabalham conteúdo bom e às vezes eu não sou um consumidor dessa marca, mas eu sou um advogado dela. Eu gosto dessa marca, eu sou um brand lover. Então, e geralmente isso acontece por parte do conteúdo. E até no próprio livro mesmo, ele fala que ao contrário de antigamente, que a parte da venda, né, era a ação, era o último estágio, era quando você conquistava o cliente. Hoje não, hoje ele até fala que o nome é a apologia. Então é quando você tem essa apologia, quando eu me dedico à marca, quando eu sou um brand lover mesmo dessa marca, é quando eu vou defender e de fato eu me torno um cliente. Porque só a venda mesmo eu estou comprando hoje de uma empresa, amanhã de outra. Mas paixão pela marca hoje é algo muito mais difícil de ter, mas é muito mais valioso. Hoje eu sou apaixonado na Nubank. Para mim, e por incrível que pareça, é um banco, né? Ninguém pensa em. Eu tive. Mas a minha. Engraçado que a minha paixão pela Nubank, ela vem não só pelo conteúdo dela, mas, e aí esse é até um ponto interessante quando a gente olha no mercado mesmo, assim, no dia a dia, né? Porque no livro o papel aceita tudo. Mas no dia a dia a gente tem que ter um conteúdo bem feito, uma comunicação bem estruturada, mas o produto nosso também tem que ser bom. Tem que atender as expectativas. A Nubank, por exemplo, tem uma comunicação incrível, e quando eu recebi o cartão, quando meu convite foi aceito e tudo mais, minhas expectativas foram atendidas. É um cartão legal, é aceito em qualquer lugar, tem um limite bom e tal, não sei o quê. Então, assim, atendeu. E aí eu me tornei um embaixador da marca, digamos assim. Mas eu acho que eu me coloco até menos um pouco nessa situação. Hoje eu considero muito mais leal a essas marcas e não muito advogado ou fiel a ela, do que pensar, eu vou viver com essa marca para sempre ou algo assim. Sendo bem sincero, eu não colocaria hoje nenhuma marca que me traz isso. Por exemplo, eu gosto muito de Citroën. Já tive 3 carros da Citroën. Mas eu sou realmente alguém que ama a marca? Não. Enquanto ela me serve, mais ou menos uma relação de casamento. Olha, será que o parceiro também está atendendo às expectativas? Será que isso está sendo recíproco? Será que o relacionamento é bom? A entrega é legal? Vocês estão construindo algo juntos? Porque senão fica meio sem sentido, né? Então, hoje eu falo, inclusive, muito em palestras que nós somos cada vez mais leais à marca, mas pouco fiéis. Por exemplo, Netflix é unânime. É uma marca querida por todos. Quem fala mal de Netflix é que se dá mal, na verdade, porque a legião de pessoas que amam é infinitamente maior. O problema é que se sair amanhã o Amazon Prime por R$19,90 com 3 vezes mais filme e o dobro de qualidade, quem é Netflix? Quem é Netflix? Então, quer dizer, aonde está essa fidelidade? Não, eu fui leal. Eu fui leal até o momento que, ok. Até o momento que, ok. Foi bom, foi lindo, mas cara, amanhã estou transferindo meu cartão de crédito Nubank para a assinatura do Amazon Prime, por exemplo. Então, às vezes a gente tem os que vão tatuar as marcas e tudo mais, mas aí realmente são questões muito específicas, bem mais profundas, que inclusive o Marketing 4.0 não vai ficar trazendo isso como evidência. E o assunto marketing de conteúdo, caramba, é muito bom. Assim, é tão bom que o livro até deixou um pouco a desejar nesse sentido, porque o livro toca o marketing de conteúdo, mas o marketing de conteúdo necessitaria de 1 ou 2 ou 3 edições 2.0, 3.0 para trazer isso, assim. Porque o marketing de conteúdo, na verdade, hoje ele está permeando coisas que a gente não imagina muito. Quando uma música é feita, quem sabe se a marca ou se o grupo de pessoas daquele setor de uma indústria está fazendo isso como forma de marketing de conteúdo. Se a indústria do leite produz uma música para crianças para estimular o consumo, ou se o enredo de uma escola de samba influencia um possível consumo, uma mudança de comportamento, quer dizer, ou se uma música sertaneja que fala sobre o Tinder é feita para ampliar a marca, isso também é marketing de conteúdo. Então, será que o marketing de conteúdo é o texto do blog? Também. Mas é o e-mail, né, que o Gabriel, que a gente está mais acostumado no dia a dia, é o texto do blog, é o e-mail, é a copy, né, o copywriter, uma terminologia que a gente trabalha muito hoje, a copy dos e-mails, a copy, que são as escritas autênticas e persuasivas, que também estão dentro do marketing de conteúdo, mas realmente
no livro fica marketing de conteúdo por produzir conteúdo que ajude o consumidor a encontrar a melhor solução e tal. E é bem mais amplo do que isso. Então, realmente eu acredito sim que o marketing de conteúdo é vital para as marcas. E até dando um exemplo já, às vezes a gente enxerga o livro e quando a gente vai em uma palestra ou qualquer coisa assim, a gente sempre quer olhar as marcas, né? O Gabriel aqui tá com a camiseta da Nike, por exemplo. Caramba, a Nike é uma grande referência, a Coca-Cola, a Apple e tudo mais, mas e as coisas locais? E as coisas do dia a dia? Como eu aplico o marketing 4.0 no meu dia a dia, assim, como entender ele nesse sentido? Vou dar um exemplo bem prático. Um amigo meu, que inclusive foi aluno meu também, e o Gabriel ainda inclusive foi professor dele, o Lincoln, é do mercado publicitário. O Lincoln hoje tem um centro automotivo, a Supertech. O que o Lincoln fez depois que fez um curso e aprendeu sobre marketing de conteúdo? O que uma oficina pode fazer de marketing de conteúdo? É um blog? Pode ser, mas qual a função só de um blog? Ele começou a fazer os stories do Instagram, mostrando o dia a dia da oficina, mostrando, olha, nós estamos aqui arrumando o carro, estamos aqui trocando a roda dessa Mercedes e tal. Quer dizer, isso é marketing de conteúdo, isso é muito bacana. Entender que o seu público quer sim saber o que está acontecendo no dia a dia, ou até de maneira aleatória, sabendo que o cliente volta a cada 3, a cada 6 meses, mas ele está acompanhando o que sua empresa está fazendo, tendo uma percepção um pouco diferente. Tem uma outra oficina que é bem famosa, que é a Eurofix, que só faz carros de luxo. Caramba, eu sigo porque eu gosto, eu acho legal. Eu acho legal essa marca justamente por isso. Eu acho legal a forma como uma oficina produz conteúdo nas mídias sociais. Até um ponto interessante para acrescentar no exemplo que o Léo deu aqui, Camila, é a questão da Netflix, por exemplo. A gente vê hoje o marketing de conteúdo, conteúdo é como se fosse um relacionamento. Como se fosse um flerte, né? Ou não sei como é que seriam as gírias agora. Mas é como se a gente estivesse tentando conquistar um homem, uma mulher e tudo mais. A gente precisa ter um conteúdo, mas esse conteúdo tem que ter um propósito. Porque acaba que se ele não tiver um propósito, ele vira um conteúdo chato. E esse propósito, geralmente, ele está ligado com questões pessoais, sociais e religiosas e culturais e etc. E até a Netflix, só citando um exemplo, que ela tem muitos advogados, muitas pessoas leais à plataforma, à marca e tudo mais, mas que ela foi duramente criticada na época que teve antes da última temporada de House of Cards, que foi quando o Kevin Spacey foi acusado de abuso sexual e tudo mais. E assim, as pessoas cobraram da Netflix um posicionamento. Então, assim, talvez se não tivesse dado nada, assim, se as pessoas não tivessem reclamado, questionado, se brincar, a Netflix teria até mantido ele na produção. Mas ela foi pressionada. Então, assim, essa questão da lealdade, essa diferença entre a lealdade e a fidelidade que o Léo colocou, é muito válida. E ela permeia hoje questões. Por exemplo, essa questão do Kevin Spacey foi totalmente fora da Netflix, mas ele estava relacionado com a marca. Então eles cobraram esse posicionamento. Então a gente vê muito essa questão do como que esse ambiente externo hoje influencia no nosso mercado, influencia no nosso tipo de consumo, influencia na relação que a gente tem com as marcas. Então a gente vê bastante essa questão hoje, vê muito presente, né? Eu vou fazer 2 perguntas em uma para a gente conversar a respeito. O Collier tem um momento no livro que ele vai falar que você tem a possibilidade de conquistar mais defensores da marca se você apostar em 3 consumidores, que são os jovens, as mulheres e os netizens, né? Os cidadãos digitais. Talvez a gente possa ficar só nessa primeira e depois eu faço a outra. É que, na verdade, eu quero... Não, então vamos falar aí desses 3 possíveis consumidores que se tornam defensores da marca. E também do que é uma experiência omnichannel. Aí depois eu faço a outra que ela é mais macro-social. Bom, a experiência omnichannel, ela basicamente, eu gosto de resumir ela numa frase. Antigamente tinha muito aquela questão quando a gente fala de empresas, de marcas, que era que a empresa tinha que ser always on. Tinha que estar sempre ligada, sempre participando de tudo, sempre interagindo em tudo. Quando chegou redes sociais, às vezes a gente comentava alguma coisa no Facebook, via um tanto de marca comentar em cima e tudo mais. E o Omnichannel, ele vem para materializar essa mudança de always on para always there. Então, estou sempre aqui. Então, a marca hoje, ela não tem que ficar entrando nas conversas, ela não tem que entrar nas comunidades, mas ela tem que se manter disponível. E essa disponibilidade, ela tem que acontecer por onde o cliente quiser se comunicar.
Então, seja ela em uma loja física, seja ela em um canal de WhatsApp, seja ela pelo telefone, seja ela através de um e-commerce. Então, a gente vê hoje muito bem materializado isso em grandes empresas. Por exemplo, você tem anteriormente a questão das Casas Bahia. Casas Bahia tem lojas, tem site, tem telefone, televendas, tem redes sociais. A única coisa que eu espero quando eu converso com as Casas Bahia é que eu consiga resolver o meu problema da loja pelo site. Ou que eu consiga ligar no televendas e comprar algo e retirar numa loja. Consiga comprar algo no site. Então, assim, esse é o atendimento omnichannel. É um atendimento que ele não é só multicanal. Não quer dizer que eu tenho vários canais de atendimento. Mas eu tenho canais que se relacionam entre si, que se conversam. Então, antigamente tinha muito isso. Você vê hoje empresas daqui que têm essa presença tanto na internet quanto na loja física, assim. Você chega lá e fala, não, eu queria comprar um produto aqui que eu vi no site. Ah, não, mas o site é diferente. Não compra aqui não, na loja. A gente vê muito isso. E isso não é uma experiência omnichannel. A experiência omnichannel é quando todos esses caminhos, eles se convergem, né? Essa questão de precificação é complexa. Porque muita gente acha que e-commerce é mais barato do que loja física. Então você espera que no site seja mais barato. O que a gente vê hoje é meio que uma prostituição desse mercado online. Então a gente tem que suprir algumas necessidades de preço, mas esses valores hoje, o custo que você tem para manter uma operação de e-commerce, ela é basicamente o mesmo custo que você tem com uma loja, na sua maioria. A diferença é que o lugar onde você aloca esses investimentos é diferente. Então, assim, você precisa, enquanto você tem um aluguel de uma loja física, você tem funcionário, você tem vendedor e tudo mais, no site você não tem isso. Mas você precisa pagar por uma hospedagem boa, que suporte várias visitas. O marketing, se você quiser disputar com grandes players do mercado, você precisa de um investimento alto. Se você estiver presente em um marketplace, por exemplo, existem marketplaces hoje que cobram até 30% de comissão sobre as vendas. Então pensa, você tirar 30% do valor do seu produto para pagar um fornecedor. É complicado. Então acaba que os investimentos, eles são equivalentes. A diferença é que o digital, eu sempre falo isso quando eu dou minhas aulas e consultorias, é que o digital ele não é mais barato do que o físico. A diferença é que o digital ele te dá mais possibilidades de você começar menor, começar com um investimento menor, mas para você ter o mesmo porte de uma loja física, você precisa ter investimentos de loja física. Então você precisa... E aí essa precificação diferente, ela acaba que atrapalha. Porque ela atrapalha um pouco essa experiência omnichannel, porque ela prejudica o site, acaba que o site, a margem do produto se torna muito pequena e o lucro, consequentemente, e acaba que prejudica também a loja física, porque você fala, pô, mas você chega na loja, olha, eu olhei no seu site aqui, tá mais barato, e aí a credibilidade fica questionada. E aí o vendedor fica, se ele fala que a loja, o site é diferente da loja, dá uma impressão ruim. Se ele faz o preço do site, ele acaba rasgando a margem dele, acaba tendo que tirar da comissão. Então isso atrapalha uma série de aspectos. Mas infelizmente é algo que a gente precisa ainda... Eu não vejo isso como uma coisa ruim, essa precificação dinâmica. Eu acho que é um ambiente novo que a gente ainda não sabe tratar. Né? É algo que a gente precisa olhar mais ainda. Nesse ponto o Gabriel é mestre, né? E-commerce... Vou contribuir aqui. Inclusive, eu tive uma ideia que eu vou ter que contar nesse podcast. Eu acabei de ter uma ideia e vocês vão validar essa ideia aqui comigo. Bom, falando de Omnichannel, acho que Magazine Luiza é uma das grandes referências, não só porque fatura 10 bi ano, né, 10 bilhões de reais de faturamento anual, mas porque tem apostado justamente muito nesse conceito do Omnichannel. Eu compro o Magazine Luiza, nossa, de várias formas. É muito forte pelo aplicativo, muito forte pelo site mesmo web, é forte nas lojas, eles continuam expandindo loja, continuam expandindo a área de atendimento ao cliente, continuam expandindo até outras ideias, como você criando a sua própria loja e tendo a exposição de produtos. Então a ideia do marketplace de pessoas comuns meio que
criando as suas próprias vitrines. Então, eles estão o tempo todo testando canais. Eu, particularmente, acho excelente. Eu adoro comprar no e-commerce e buscar na loja, porque eu viro o dono do meu frete. Então, eu sei quando eu posso buscar. Isso deixa o frete na minha mão, então isso é bacana. Inclusive eu comprei um jogo de travesseiros agora, na Artex. Comprei online porque foi mais barato. Busquei na loja. Qual a reação da vendedora quando eu busco na loja? Olha, quando você quiser, volta na loja. Vem na loja, porque essa comissão, né? Ela não vai falar isso, porque a comissão não vem pra mim quando você compra online. Mas, de fato, não tem como. As marcas, elas ou se adaptam nesse formato, ou assim, justamente diminuindo o custo mesmo, diminuindo o valor dos produtos no online, porque se isso for mais conveniente para eles, ok. Inclusive ontem veio uma notícia meio bombástica no mercado de compras de ingresso, né? Uma discussão aí que não pode cobrar mais, tal. Enfim, uma discussão para um outro momento assim também, mas não necessariamente isso é bom, tá? Porque a gente fala, a taxa de conveniência para comprar um ingresso de um cinema, eu acho caro pagar 4, 5, 6, 7 reais para comprar um ingresso de um jogo de futebol, mas, pessoal, só para vocês entenderem, não vai diminuir o preço de ingresso. Ele só vai ser transferido de outra forma. E esquece que o ingresso de 30. Exatamente. É igual todas as outras coisas que se cobra separado e quando acopla, continua a mesma coisa. Bom, a questão do Omnichannel é muito legal, não só pensando na questão da compra, mas pensando também em outras situações. Eu não sou um e-commerce, eu sou o Nubank, eu sou um cartão de crédito. O que é ser Omnichannel para um serviço nesse sentido? Por exemplo, você entra no aplicativo do Nubank, você gera um cartão virtual. O que é esse cartão virtual? Uma nova opção de usar um cartão de crédito. Quer dizer, olha que doido isso. Como ser Omnichannel para um serviço financeiro? Não preciso. O contactless mesmo também é uma forma diferente de compra. Não preciso mais colocar o cartão. Agora eu vou encostar na máquina. Eu só não tive sorte de achar uma máquina que aceitasse ainda, né? Meu sonho é chegar e encostar, mas nenhuma estava habilitada até hoje. Mesmo daquelas máquinas gigantes que dá para encostar, gente, deixa eu encostar aqui. Não vai, não funciona. Então, assim, tem isso. E agora eu tive uma ideia genial. Por exemplo, o que seria um Omnichannel para uma seguradora de carro, por exemplo? Eu não vi. E se alguém copiar minha ideia, eu vou saber que saiu desse podcast, tá, galera? Vou ter que patentear. Por exemplo, uma coisa que é muito negociada nas seguradoras é o carro reserva. O carro reserva, se você, ao invés de 7 dias, ou se não contrata o carro reserva, isso influencia bastante na parcela. E quando você abre o sinistro, quando você bate um carro e vai levar lá para eles avaliarem, eles têm uma jogada muito forte também, as seguradoras fazem muito isso. Quando você bate o carro, eles dão a opção de você levar em uma oficina credenciada da seguradora, mas também não podem limitar você de levar na concessionária. Todas as vezes que eu precisei, eu levei na concessionária, porque lá eu sei que eu tenho garantia muito melhor. Só que o serviço fica mais caro para eles. Então eles puxam para as oficinas porque o serviço sai mais barato. O que eles oferecem? Bem nesse momento, te dou mais tempo de carro, te dou franquia, economia, sei lá, te dou 50% na franquia. Eles tentam ainda, na hora do sinistro, puxar. Mas eu nunca quis, né? Eu sempre quis levar para a concessionária, porque lá eles têm um cuidado maior. Tipo, trocam uma peça ao invés de recondicionar e tudo mais. Se uma seguradora, por exemplo, colocasse, ao invés de carro reserva, valor de Uber, eu toparia, por exemplo. Eu não quero carro reserva. Eu vou colocar 1 mês de Uber para você, mais barato do que 7 dias, às vezes, de carro reserva. Interessante isso, né? Porque seria uma maneira diferente de tratar de um assunto, caramba, é tão corriqueiro essa questão de carro reserva, bater carro e tal, precisar de um carro. Por que não usar um transporte tipo esse? Eu sou a seguradora, eu sou a Porto Seguro, eu sou o Bradesco Seguros, fecho uma parceria com o 99, fecho parceria com Uber, vou dar transporte para os meus clientes do mesmo jeito. Legal, né? Uma ideia legal. Outra ideia, concessionária de carro, tem aquele leve trás. Por que não já vincular isso também a um serviço de Uber, né? Porque fica parado muito tempo, o carro fica parado, esse carro não se paga de jeito nenhum. Inclusive tem muita concessionária que coloca esse serviço e depois retira, porque se torna um custo muito alto. E, enfim, tô dando 2 ideias aqui. Já vai fazer só uma pausinha aqui, tá?